Olá, o presente trabalho é para demonstrar a apuração do ganho de capital da pessoa física quando recebe de herança ou meação um imóvel residencial, urbano ou rural. Para começarmos o nosso trabalho, primeiramente precisamos montar um conjunto de dados. Como exemplo, vamos lá. A data de aquisição original do bem, vamos considerar fevereiro de 1990, que seria a data que o Decujus adquiriu o bem. O valor de custo na declaração anual de ajuste, 672 mil. A data da partilha, 13 de fevereiro de 2019. E a herança vai para a meeira e 4 herdeiros. No inventário, constou o valor fiscal para fins de apuração do imposto de transmissão, que é o imposto para o Estado ou o Distrito Federal. E o valor fiscal informado pelo Estado foi de 2 milhões de reais para esse imóvel. Foi cobrado 4% do ITCD, que incidiu sobre 50% deste valor fiscal, pois a parte da meeira não tem a incidência. No mesmo inventário, ainda constou o valor atribuído pelos herdeiros, que foi de 980 mil reais. E o valor estimado para fins de venda, hoje, estamos adotando 1.700.000 reais. O vencimento do DARF sobre o possível ganho de capital, o prazo de pagamento da declaração final de espólio é o mesmo prazo para a entrega da declaração de imposto de renda. No caso aqui, a partilha foi em fevereiro de 2019, então o prazo de entrega da declaração final de espólio, bem como o pagamento do imposto de renda sobre o ganho de capital, também é o prazo da entrega da declaração, que normalmente é em 30 de abril do ano seguinte. Este ano de 2020 é 30 de junho. Deve-se analisar atentamente a meação, a quantidade de herdeiros, a partilha, as sobrepartilhas, a última declaração de imposto de renda do Decujus, se os herdeiros e meeira individualmente alienaram imóvel nos últimos 5 anos, o mesmo se alienaram imóveis nos últimos 5 anos com a aquisição de outro imóvel residencial no prazo de 6 meses, etc. Com base nessa análise é que começa-se a montar o plano de trabalho. Aqui nesse quadro a participação da meeira e herdeiros no custo do imóvel. Na declaração anual do Decujus, o custo original é 672 mil reais. A meeira, então, 50%,
é 336 mil. E cada um dos 4 herdeiros, 84 mil para cada um. Total, 672 mil reais. A diferença aqui também é na data desse custo. A meeira será com a data de fevereiro de 1990. É a data de aquisição original desse imóvel. Os herdeiros, a data de aquisição nas declarações de imposto de renda deles será a data da partilha, 13 de fevereiro de 2019. Aqui eu apresento as opções para apurar o ganho de capital na declaração final de espólio, que é depois dessa declaração pronta, é que os herdeiros poderão informar os bens, o bem e o valor na sua declaração. Se a transmissão do bem na declaração final de espólio ocorrer pelo valor de custo desse imóvel, 672 mil, na declaração final de espólio não haverá imposto de renda a pagar. Se for 800 mil, haverá R$ 5.406 a pagar de imposto de renda na declaração final de espólio. Esse imposto de renda aqui, ele vence agora em 30 de junho. E tem mais um exemplo aqui de 900 mil, 1.200.000, 1.700.000. Lembrando que 1.700.000 coincide com o valor de mercado atual do imóvel. Se aplicar na declaração final de espólio o valor de 1.700.000 para a meeira e os herdeiros, aí ratear conforme o percentual de cada um, vai pagar de imposto de renda 43.417 na declaração final de espólio. É claro que acontece? Os herdeiros recebem o imóvel por 1.700.000 na declaração final de espólio e vão registrar o seu percentual sobre esse valor em suas declarações exercício 2020, agora, ano base 2019. Digamos que agora em junho, né, também, ou julho, próximo mês, resolvo vender esse imóvel e a venda seja de 1.700.000. Nenhum deles terá ganho de capital, porque já declararam no imposto de renda ano base 2019 o valor de custo total de 1.700.000. Não haverá ganho de capital, em consequência não haverá imposto de renda a pagar, ficando apenas um imposto de 43.417 na declaração final de espólio. Aqui uma consideração sobre a ameação por morte. Para a data que deve ser considerada, a data de aquisição desse imóvel. Qual a data que deve ser considerada? A do instrumento original, quando se tratar de bem pré-existente ao casamento ou união estável, se pertencente ao alienante. A do casamento, se pertencente ao outro cônjuge e o regime for de comunhão universal de bens. E por último, a de aquisição do bem, se adquirido na constância da sociedade conjugal ou da união estável. O exemplo nosso é este aqui. A data de aquisição é
na constância da sociedade conjugal. O imóvel foi adquirido em fevereiro de 1990. Aqui vamos tratar das possíveis isenções que tanto a meia quanto os herdeiros podem ter direito do imposto de renda sobre o ganho de capital. Na situação que herdaram o imóvel residencial em fevereiro de 2019 e digamos que agora em 2020, né, ou mais à frente, ao alienar esse imóvel, as possíveis isenções são essas: alienação de imóveis no mês de valor igual ou inferior a 35 mil. Isso aqui é o seguinte: o contribuinte, que digamos que agora em agosto próximo, vende um imóvel por 30 mil reais, não tem que se falar em ganho de capital ou imposto de renda sobre ganho de capital. Que vendeu em agosto um imóvel por 30, em outubro vendeu 2 imóveis, cada um por 15 mil, dá 30 dentro daquele mês, também é isento. Não importa quantos imóveis ele venda, desde que dentro do mesmo mês a soma dos imóveis alienados, não ultrapassando 35 mil, não se fala em apuração de ganho de capital. A alienação de qualquer imóvel adquirido por qualquer contribuinte de 1969 para trás também é isento. Aquisição de outro imóvel residencial em até 6 meses da data da venda e caso não tenha usado esse benefício nos últimos 5 anos, quer dizer que nos últimos 5 anos não se aproveitou desse benefício de isenção, alienando um imóvel agora residencial e no prazo de 6 meses vai adquirir outro imóvel residencial com o valor deste, ele estará isento do imposto de renda. É claro que pode acontecer, por exemplo, a parte dele na venda do imóvel herdado seja 300 mil reais. Então ele pretende comprar no prazo de 6 meses outro imóvel residencial com esses 300 mil. Adquire um imóvel de 800 mil. Ok, ele vai estar isento de imposto de renda por essa alienação de 300 mil reais. Agora, se ele adquiriu um imóvel de menor valor, por 200 mil, por exemplo, vai apurar o ganho de capital sobre a diferença de 100 mil reais. E a terceira situação é se o contribuinte tem apenas um imóvel e está alienando esse imóvel por valor de até 440 mil. Ele também fica isento da apuração do ganho de capital, desde que nos últimos 5 anos não fez nenhuma alienação de qualquer tipo de imóvel, residencial, comercial, rural, não interessa, ok? Agora iniciamos os exemplos
das estimativas de quanto de imposto de renda sobre ganho de capital esse imóvel herdado poderá gerar, tanto na declaração final de espólio quanto na declaração de cada um dos herdeiros ao fazerem posteriormente a alienação desse bem. Tudo vai depender do valor de transmissão na declaração final de espólio, quando ele passa o bem para a meeira e os herdeiros. Se na declaração final de espólio, que é o nosso primeiro exemplo, colocar o valor de custo desse imóvel, que já vinha sendo declarado pelo Decujus de R$ 672 mil, na declaração final de espólio não haverá imposto de renda a ser pago agora em 30 de junho. Mas, se os herdeiros resolverem vender agora em junho, ou julho, ou agosto, esse imóvel, pelo valor atual de mercado, consigam vender por R$ 1.700.000, vai gerar os seguintes impostos na venda. A meeira, o custo para ela ficará em 336 mil, 50% de 672. A parte dela na venda é a metade também, 850 mil, que é a metade do preço de venda desse imóvel agora. O ganho de capital dela vai gerar o imposto de renda de 20.528. Cada um dos 4 herdeiros, o custo rateado entre eles, 84 mil, e o valor da venda atual do imóvel, para cada um deles, 212 mil. Vai gerar o imposto de renda para cada um de 18 mil reais. Somando esses impostos de renda da meeira e dos herdeiros, com mais o valor zero na declaração final de espólio, vai dar o total a pagar de imposto de renda de 93.180. No segundo exemplo, o valor de transmissão do imóvel na declaração final de espólio passando pelo valor de 800 mil reais. Nessa situação, a meeira, o custo dela fica 400 mil e o preço, a parte do preço de venda não altera, que está vendendo pelo valor atual esse imóvel, né, 1.700.000. Então a parte dela na venda é 850 mil, vai dar um imposto de renda a pagar de 17.972. Cada um dos herdeiros vai dar o imposto de 15.901. Total do imposto geral desse imóvel cai para 86 mil, que é a soma do valor declarado na apuração do ganho de capital da meeira e dos herdeiros, e mais o imposto na declaração final de espólio. Total 86 mil. Ocorrendo a venda da mesma condição, sendo que na declaração final de espólio foi declarado o valor de 900 mil, já muda. A meeira vai pagar 15.900, cada herdeiro 14.135. Somando, vai dar 82.144. Na DFE, constando o valor da transmissão do bem para a meeira e os herdeiros por 1.200.000, o imposto de renda acumulado sobre o ganho de capital desse imóvel
somando o da declaração final de espólio com o dos herdeiros e mais da meeira, vai somar 67.619. E o último exemplo, transferindo o bem por 1.700.000 para os herdeiros, a meeira não vai pagar imposto de renda na alienação desse bem agora, e nenhum dos herdeiros também. Vai ficar apenas 43.417 o total acumulado de imposto de renda, este aqui proveniente da declaração final de espólio. Ok? É claro que, se o imóvel, na realidade, for alienado pelos herdeiros e a meeira, com valor superior a 1.700.000, poderá haver ganho de capital aqui para os herdeiros, ok? E para a meeira também. Para os exemplos aqui demonstrados, o melhor é a transmissão do bem na declaração final de espólio pelo valor atual de mercado. No nosso exemplo, 1.700.000, que gerou o imposto de 43.417. Caso os herdeiros tenham a intenção de não alienar o imóvel por muitos anos à frente, aí sim poderão optar em transferir o bem, lá na declaração final de espólio, pelo valor declarado no imposto de renda de cujos. Então, não terão nenhum imposto a pagar agora, imposto de renda sobre ganho de capital. Para se ter uma ideia, a partir de dezembro de 2005, o fator de redução do ganho de capital não vai compensar, mesmo porque os herdeiros não ficarão de posse do bem por muito tempo. O que significa isso aqui? É o seguinte: se eles optarem em não pagarem nenhum imposto de renda por agora, então eles vão declarar na declaração final de espólio que estão recebendo esse imóvel pelo valor original do bem, declarado pelo de cujos, 672.000. Então, não vai ter nenhum imposto de renda sobre ganho de capital a pagar agora. Mas, quando a venda desse imóvel ocorrer, nem que seja daqui a 5 anos, 10 anos, vai ter bastante imposto a pagar. Porque acontece o seguinte: na declaração final de espólio, optando em pagar já um certo valor de imposto de renda sobre o ganho de capital, e isso vai acontecer colocando um valor maior, próximo ao valor de mercado desse bem, na declaração final de espólio. Aí vai gerar o imposto sobre o ganho de capital. Mas tem uma vantagem: vai ser aproveitada a data original que o de cujos adquiriu esse bem. Então tem uma redução enorme no ganho de capital. No nosso exemplo, colocando o valor da transmissão por 1.700.000, vai pagar 43.000 de imposto de renda. E já a alienação ocorrendo daqui para frente, os herdeiros, a data de aquisição deles vai ser fevereiro de 2019. É muito pouco tempo. Eles vão ter uma redução pouca. A herdeira, sobre a parte dela, que continua com a data de fevereiro de 1990.
Digamos que os herdeiros resolvam vender o imóvel daqui a 10 anos, 120 meses, sem considerar as prováveis reformas que venham a fazer nesse imóvel. Então, o tempo deles de posse desse imóvel não vai influenciar em nada. A única tabela que vai ser aplicada é esta aqui, ok? É usar essa fórmula FR2, né, para poder calcular. Fevereiro de 2019 até janeiro, 10 anos para frente, vai dar 120 meses. Vai aplicar aqui nessa fórmula. Então, se demorar 10 anos para vender, o desconto na base de cálculo será apenas de 34%. 34, 25 e várias casas mais, tá? Aqui está reduzido. 34,25% de desconto na base de cálculo do imposto de renda. Vamos dizer que daqui a 10 anos vende por 1.700.000. Mas o custo foi declarado 672 mil, para não pagar nenhum imposto agora. Vai resultar no ganho de capital de 1.028.000 daqui a 10 anos, ok? Ou mesmo, se vender agora por 1.700.000, um ganho de capital de 1.028.000. Se for daqui a 10 anos, o desconto vai ser de 34%. Se for a venda agora, o desconto aqui não vai chegar nem a 10%. Aplicando o desconto de 34%, o ganho de capital será de 675 mil. Calcula o imposto de renda de 15%, vai pagar de imposto 101 mil, quando poderia ter pago somente aqueles 43 mil na declaração final de espólio. Aqui, para ilustrar, as alíquotas do imposto de renda incidente sobre o ganho de capital. O ganho de capital de até 5 milhões, a alíquota é de 15%. De 5 milhões a 10 milhões, 17,5%, e assim por diante. Como é uma tabela progressiva, por exemplo, se o ganho de capital foi de 7 milhões de reais, primeiro aplica sobre 5 milhões, 15%, e sobre os 2 milhões, 17,5%, e soma os dois resultados, onde teremos o valor total do imposto de renda a ser recolhido sobre o ganho de capital. Aqui, mais algumas observações. Pelos exemplos demonstrados aqui, nós vemos que a melhor solução para a situação, o bem herdado, né, apor o ganho de capital na declaração final de espólio, já transmitindo esse bem para os herdeiros e meira pelo valor de mercado atual, estimado em 1.700.000 reais. Isso gerando um imposto total de 43.417. Na alienação do bem pelos herdeiros, não vai haver imposto de renda a pagar, apenas esses 43 mil na declaração final de espólio.
Caso os herdeiros tenham a intenção de não alienar o imóvel por muitos anos à frente, aí sim, poderão optar em transferir o bem pelo valor declarado do imposto de renda, sem pagar imposto de renda na declaração final de espólio. Mas deve ser observado que, se a venda ocorrer daqui a 10 anos, terão uma alta carga de imposto, conforme mostrado mais acima. Acontece de muitos declaram o valor de transmissão conforme o valor da última declaração do decujus, para não pagarem nenhum imposto de renda por agora. Não percebem que no futuro poderá haver uma enorme incidência de imposto de renda sobre a alienação desse bem herdado, pois o imposto de renda foi apenas postergado. Outros declaram com o mesmo valor que foi atribuído na partilha e não apura o ganho de capital. Em nosso exemplo aqui, o valor atribuído lá no inventário foi de 980 mil, mas o custo desse imóvel é apenas de 672 mil. Tem que fazer a apuração do ganho de capital na declaração final de espólios. E muitos não fazem. E essa declaração final de espólio, muitos também não fazem, correndo o risco de caírem em malha fiscal. Qualquer falha na análise do conjunto de dados é fatal aos herdeiros, inclusive na montagem desse conjunto de dados. Muitos dos herdeiros, dos contribuintes, nunca nem saberão que pagaram mais imposto de renda que o realmente devido, ou que estão correndo risco, por não fazerem a declaração de forma correta, de caírem na malha fiscal. O prazo para caírem na malha fiscal é de até 5 anos. Após a elaboração da declaração final de espólio, e, se for o caso, a apuração do ganho de capital, aprovadas pelos herdeiros, deverá ser montada as instruções de acordo de como cada um dos herdeiros deverá declarar o bem herdado. A J Contas Contabilidade está à disposição para esclarecer as dúvidas. Conte conosco.